Beleza, minha gente estudiosa? Tudo bem? Vamos lá para mais uma questãozinha da FASÉ 2020-1, questão de física, elaborada pela banca da Fundep, galera. Olha só, nessa questão ele vai envolver aí os conceitos de calorimetria, conceito de calor, conceito de rendimento. É uma questão que tem uma certa teoria, mas é uma teoria que é relativamente tranquila, desde que a gente não pule etapas aí. Show de bola? Então vamos lá. Em um procedimento laboratorial, foi utilizada uma fonte térmica cuja potência da fonte térmica era 3,2 kW. Então já se liga, 3,2 kW. Com rendimento de 60%. Então ela gera 3,2 kW, mas o rendimento é de 60%. Então ela não vai entregar tudo, ela vai entregar uma parte desses 3,2 kW. Para aquecer 1 litro de água, e aí o cara já quebrou seu galho, 1 litro de água, 1000 gramas, a partir da temperatura ambiente de 20 graus Celsius, até, pessoal, a temperatura específica para um procedimento. Então ele vai aquecer de 20 até uma temperatura específica para um procedimento. Beleza. Se essa fonte ficou ligada por 1 minuto e 40 segundos, qual a temperatura que a água atingiu? Essa é a proposta. Aí ele pediu para você adotar uma caloria igual a 4 joules. Bom, gente, como é que a gente começa? A fonte térmica de potência 3,2 kW. A primeira coisa que eu vou fazer é lembrar que quilo é 1000. Então, 3,2 kg seria 3,2 vezes 10 a terceira watt. Eu tenho que colocar em watt. E que o rendimento era 60%. Beleza. Depois ele disse que a massa de água é 1000 gramas e que a temperatura inicial da água, era 20 graus Celsius. Então, massa, temperatura inicial, e eu quero saber qual vai ser a temperatura final depois de aquecido. Essa é a pergunta da questão, tá? Aí ele disse que a fonte ficou ligada por 1 minuto e 40 segundos. Eu tenho que arrumar isso, porque o watt é sistema internacional. O watt é joule por segundo. Então, automaticamente, eu não posso ter tempo em minutos. 1 minuto e 40 segundos, na verdade, é o quê? 60 segundos, 1 minuto, 60 segundos mais 40 segundos. Então, o tempo de funcionamento da minha fonte foi de 100 segundos. Beleza. Depois ele pergunta a temperatura da água e ele disse que uma caloria são 4 joules. Bom, pessoal, isso são então as informações que ele deu. Beleza. Bom, o que eu vou fazer para conseguir resolver essa questão? O que eu vou fazer é o seguinte, vou pegar a fórmula da calorimetria, tá? A fórmula geral da calorimetria. A quantidade de calor associada a uma variação de temperatura é dada por essa equação, Q é igual a N vezes Czinho vezes Δθ. Lembra que ele está falando da água. E aqui, pessoal, a banca, não sei se a banca comeu mosca, eles esqueceram de fornecer o Czinho no enunciado. Antigamente, na época que eu fiz vestibular, era comum não dar o Czinho e a gente ter que saber essas coisas de cor. Mas nenhuma prova assim mais organizada cobra que você saiba de cor esse calor específico da água. Mas aqui, se você não tivesse, você não sabia. É um valor fácil de guardar, mas tinha que lembrar dele. Quem é o calor específico da água? É 1 caloria por grama grau Celsius. É 1. Calor específico da água é 1. É por isso, talvez, que as pessoas não veem, porque é um valor fácil de guardar, é 1, né? Mas você tem que lembrar que é 1 nessa unidade, caloria por grama grau Celsius, tá? A sua massa já está em grama, só que a sua potência está em watt e o watt é joule por segundo. Então, vamos lá. Para que eu possa calcular a temperatura final, eu tenho que saber qual foi a variação de temperatura. A massa eu tenho, a quantidade de calor que a água recebeu. Como é que eu calculo a quantidade de calor que a água recebeu? Eu penso o seguinte, a potência
total é a quantidade de calor total dividido pelo tempo. Massa. A potência total é 3,2 vezes 10 a terceira. E o tempo é 100. O tempo é 100. Então, se eu pegar 100 vezes esse 10 a terceira, vai dar uma quantidade de calor total de 3,2 vezes 10 a 5 joule. É aí que mora o perigo, tá? 3,2 vezes 10 a 5 joule. E isso é a quantidade total. Mas ele falou que o rendimento era de 60%. Então, o que acontece? O que se entende por rendimento? É o Q útil sobre o Q total. A energia útil sobre a energia total. A energia total é essa. E o rendimento é 60%. 0,6. Né? Então, eu vou fazer, na verdade, 0,6 vezes esse 3,2 vezes 10 a quinta e vou achar a quantidade de calor útil, que foi de 1,92 vezes 10 a quinta joules. Mas eu sei que uma caloria, ele deu no enunciado, que uma caloria tinha 4 joules. Bom, feito isso, pessoal, o que eu vou fazer então? Eu vou montar uma regra de 3. Uma caloria, 4 joules, que calorias, 1,92 vezes 10 a quinta. Se eu organizar isso, eu consigo achar 4Q igual a 1,92 vezes 10 a quinta e Q 1,92 vezes 10 a quinta dividido por 4. O Q vai dar 0,48 vezes 10 elevado a 5. Feito isso, eu vou jogar, então, esse resultado na minha equação lá de baixo. Q igual a 0,48 vezes 10 a quinta. M igual a 1000 e Δθ é o que eu quero. Quando eu fizer essa mega power conta, repara, ó, 0,48, deixa ele quieto. Se eu pegar esse 10 a terceira e botar ele dividindo aqui, vai ficar 10 a quinta dividido por 10 a terceira. 10 a quinta dividido por 10 a terceira é 10 ao quadrado. 10 ao quadrado vezes 0,48 é 48. Então, Δθ, 48 graus Celsius. Mas ele não pediu qual foi a variação de temperatura. Ele pediu qual foi a temperatura final. Então, o que você vai ter que lembrar? Que a variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, 48, que foi a variação, θ final, que eu quero, e θ inicial, que ele deu, que era 20. Então, na verdade, θ vai dar 68 graus Celsius. Temperatura final vai dar 68 graus Celsius e é exatamente, meninos, o que nós temos no gabarito da letra C. Valeu, galera! Até a próxima questão!